Imagine uma pessoa que sempre foi bondosa, compassiva e moralmente íntegra. Alguém capaz de ferir uma alma, que defende a justiça e ajuda os outros sem esperar retribuição. Agora, visualize essa mesma pessoa, com o tempo, tornando-se irreconhecível, capaz de crueldade, engano e até destruição. O que provoca essa metamorfose? Como alguém transita da bondade para a monstruosidade? Hoje, vamos explorar as forças psicológicas e filosóficas que moldam a natureza humana, revelando os mecanismos ocultos que impulsionam indivíduos bons para as sombras. A revelação final será a mais impactante de todas, alterando para sempre sua percepção sobre a natureza humana. Esta não é meramente uma discussão teórica. Entender essa transformação é vital, pois nos afeta a todos. Você pode acreditar que jamais cairia em tal escuridão, que é imune às forças que corrompem outros, mas a história e a ciência demonstram o contrário. A aterrorizante verdade é que, sob as condições adequadas, qualquer um, por mais gentil, justo e moralmente forte que seja, pode degenerar em algo que antes desprezava. O psicólogo Philip Zimbardo, responsável pelo notório experimento da prisão de Stanford, desvendou como pessoas comuns, inseridas em certas situações, são capazes de cometer atos de crueldade que jamais imaginaram. Sua pesquisa, junto a estudos de figuras como Stanley Milgram, evidencia que nosso senso de moralidade é muito mais frágil do que supomos. A parte mais chocante é que a maioria das pessoas jamais percebe a mudança até ser tarde demais. Mas quais são as influências que impulsionam essa alteração? Que pressões invisíveis corroem lentamente a bondade em uma pessoa, substituindo-a por algo mais sombrio? É exatamente isso que desvendaremos. A verdade pode ser incômoda, até perturbadora, mas é indispensável, pois somente ao compreender esse processo poderemos evitar que aconteça conosco e com aqueles ao nosso redor. Há diversos fatores em jogo, e cada um é mais insidioso que o anterior. Primeiramente, existe a lenta erosão das fronteiras morais. Isso não ocorre de repente. Começa com pequenos compromissos, justificativas e minúsculas traições aos próprios princípios. Alguém pode dizer a si mesmo: é só algo pequeno, não importa de verdade. Contudo, uma vez que a primeira barreira é transposta, a próxima é mais fácil de ser ignorada. Este é o chamado efeito da ladeira escorregadia. Uma pessoa bem-intencionada pode começar a fazer pequenas exceções éticas em situações difíceis, talvez mentindo para proteger alguém, desrespeitando regras por uma boa causa ou justificando pequenas transgressões em nome da necessidade. A princípio, essas ações parecem inofensivas, mas com o tempo, elas remodelam a identidade do indivíduo. O que antes era impensável, agora parece razoável, e quando isso acontece, a descida acelera. Em seguida, há a influência da autoridade e da obediência. Um dos estudos psicológicos mais arrepiantes já realizados foi conduzido por Stanley Milgram nos anos 1960. Os participantes foram instruídos a aplicar o que acreditavam serem choques elétricos dolorosos em outra pessoa, simplesmente porque uma figura de autoridade lhes ordenou. Os resultados? A maioria dos participantes continuou a aplicar choques, mesmo quando acreditavam estar causando sérios danos, pois se sentiam compelidos a obedecer. Isso revela uma verdade assustadora. Mesmo pessoas boas, sob as condições certas, podem se tornar instrumentos de mal. Elas podem não agir por malícia, mas por dever, pressão ou medo das consequências. Elas se convencem de que estão apenas seguindo ordens, que não têm escolha, e ao fazer isso, permitem que sua moralidade seja subvertida. Mas não para por aí.
Outro fator crucial é o poder da identidade de grupo. Quando as pessoas se apegam profundamente a um grupo, seja político, religioso, social ou ideológico, elas começam a enxergar aqueles de fora do grupo como o outro. E quando isso acontece, uma perigosa mudança psicológica ocorre. A história está repleta de exemplos de como pessoas comuns foram levadas a cometer atos horríveis porque estavam convencidas de que seus inimigos eram menos que humanos. A desumanização é uma das ferramentas mais potentes na transformação de pessoas boas em monstros. Ela permite que os indivíduos justifiquem a maldade ao ver suas vítimas como indignas de empatia. Pense em quantas atrocidades na história foram cometidas por pessoas que, em algum momento, se consideravam boas, morais e até mesmo justas. Elas não acordaram uma manhã e decidiram se tornar monstros. Foi um processo lento, alimentado por pequenos compromissos morais, obediência à autoridade e um crescente senso de nós contra eles. E aqui está a pergunta mais perturbadora de todas. Isso poderia acontecer com você? Você, sob as pressões certas, sob as influências certas, poderia se tornar algo que jamais imaginou ser possível? A resposta é mais complexa do que se pensa, e na próxima sessão aprofundaremos ainda mais na psicologia da justificativa, na ilusão da retidão e no passo final, o mais perigoso dessa descida. A verdade mais chocante de todas ainda está por vir. Um dos aspectos mais perigosos dessa transformação é a autojustificação. As pessoas raramente se veem como vilãs, mesmo enquanto praticam atos terríveis. Em vez disso, constroem narrativas que lhes permitem crer que ainda são bondosas, justas e defensoras da justiça, mesmo quando suas ações indicam o contrário. É aqui que entra a dissonância cognitiva. O psicólogo Leon Festinger introduziu essa ideia para descrever o desconforto mental que sentimos quando nossas ações entram em conflito com nossas crenças. Diante dessa contradição, nem sempre modificamos nossas ações. Com mais frequência, alteramos nossas crenças para justificar o que fazemos. Imagine alguém que se considera uma pessoa gentil e ética, mas que se encontra em uma situação onde precisa ferir outros, seja física, emocional ou socialmente. Em vez de admitir que ultrapassou um limite, a pessoa diz a si mesma: "Eu não tive escolha", ou "Eles mereceram", ou "Isso é para um bem maior". Esse processo permite que ela continue a se ver como boa enquanto faz coisas que antes considerava impensáveis. É por isso que a história está repleta de exemplos de indivíduos cometendo atrocidades e, ao mesmo tempo, acreditando que estavam agindo corretamente. Quando as pessoas justificam suas ações, elas silenciam sua consciência interna, e uma vez que essa voz é calada, a descida rumo à escuridão se acelera. No entanto, a dissonância cognitiva sozinha não é suficiente para explicar tudo. Há outra força em ação, ainda mais insidiosa: a ilusão de retidão. As pessoas não apenas justificam suas próprias ações prejudiciais, mas frequentemente começam a se considerar superiores aos outros. Quanto mais alguém crê ser moralmente justo, mais fácil se torna condenar e prejudicar aqueles que considera menos morais. Isso é conhecido como licenciamento moral. Estudos demonstram que, quando as pessoas se veem como boas, muitas vezes se sentem justificadas em fazer coisas ruins. Uma pessoa que doa para a caridade pela manhã pode se sentir menos culpada por mentir à tarde. Um líder que acredita estar lutando por justiça pode se sentir no direito de silenciar aqueles que discordam. A ironia reside no fato de que, quanto mais as pessoas se consideram justas, mais cegas se tornam para suas próprias falhas morais. A história já provou isso repetidamente. Algumas das maiores atrocidades foram cometidas não por indivíduos que se viam como maus,
mas por aqueles que acreditavam estar do lado certo da história. E isso nos leva a um dos passos mais perigosos na transformação de pessoas boas em monstros: a desumanização. Quando as pessoas começam a ver os outros como inimigos, como obstáculos, como menos que humanos, suas restrições morais desmoronam. É assim que os indivíduos justificam a crueldade, a opressão e até a violência. É por isso que os soldados em tempo de guerra são treinados para ver o inimigo não como pessoas, mas como ameaças. É por isso que os conflitos políticos e ideológicos frequentemente se tornam tão cruéis, pois ambos os lados começam a se ver mutuamente não como seres humanos, mas como algo inferior. No momento em que alguém deixa de ver outra pessoa como plenamente humana, liberta-se da culpa de prejudicá-la. É por isso que, ao longo da história, a propaganda tem sido usada para pintar inimigos como perversos, corruptos ou sub-humanos. Porque, uma vez que essa mudança mental ocorre, a moralidade deixa de se aplicar. Mas aqui está a parte assustadora. Esse processo não acontece apenas em larga escala, em guerras ou movimentos políticos. Acontece na vida cotidiana. Acontece nos locais de trabalho, quando as pessoas justificam a crueldade contra colegas de quem não gostam. Acontece nos relacionamentos, quando parceiros se convencem de que suas ações são justificadas porque a outra pessoa merece. Acontece online, quando as pessoas atacam estranhos com palavras que nunca usariam na vida real porque não os veem como pessoas de verdade. E pode acontecer com qualquer um de nós. Ninguém está imune. Então, agora, devemos nos fazer a pergunta mais difícil de todas. Se pessoas boas podem se transformar em monstros, como podemos impedir que isso aconteça? A resposta não é simples, mas na próxima parte descobriremos as salvaguardas ocultas, as defesas psicológicas que podem prevenir essa queda. Porque, embora a escuridão esteja sempre presente, a luz também está. Se pessoas boas podem se tornar monstros, então entender como prevenir essa transformação é uma das lições mais cruciais que podemos aprender. Porque, embora a escuridão esteja sempre presente, a luz também está. E a diferença entre as duas frequentemente se resume à consciência, à autorreflexão e à força para resistir às forças que buscam nos corromper. A primeira e mais poderosa defesa é a autoconsciência. Muitas pessoas acreditam que são imunes à corrupção simplesmente porque se veem como boas, mas, como vimos, a moralidade é frágil e boas intenções não são suficientes para impedir que alguém caia na escuridão. Na verdade, a crença de "eu nunca faria uma coisa dessas" é frequentemente o primeiro passo em direção à cegueira moral. Autoconsciência significa reconhecer nossa própria capacidade para o erro. Significa entender que, sob as pressões certas e nas circunstâncias adequadas, nós também poderíamos ser desviados. Esta não é uma verdade confortável, mas é necessária, porque somente quando reconhecemos nossa vulnerabilidade podemos tomar medidas para nos proteger. Contra ela, sendo o autoconhecimento construído de forma mais eficaz através da reflexão. Questionar constantemente nossas ações, motivações e justificativas nos ajuda a manter a conexão com nossos valores essenciais. Perguntas como: estou justificando algo que antes considerava errado? Estou tratando alguém de forma diferente por considerá-lo inferior de alguma maneira? Permito que uma autoridade ou grupo dite meu senso de certo e errado? Ou, se outra pessoa estivesse fazendo o que faço agora, eu ainda consideraria aceitável? Nos forçam a enfrentar a incômoda realidade de que todos somos capazes de justificar atos prejudiciais quando nos convém. Contudo, a simples consciência não é suficiente. Precisamos também cultivar a força de resistir. É aqui que entra a coragem moral.
É fácil manter os princípios quando não há custo envolvido. Mas a verdadeira firmeza moral é testada quando agir corretamente é difícil. Quando falar significa enfrentar a rejeição. Quando permanecer firme implica perder status ou conforto. A história está repleta de narrativas de indivíduos que falharam nessa prova. Pessoas que se conformaram com a injustiça por ser o caminho mais fácil, que permaneceram caladas enquanto outros sofriam. Mas também há muitos exemplos daqueles que a superaram. Pessoas que resistiram, que se recusaram a ceder, que optaram pela integridade em vez da conveniência. Psicólogos têm investigado o que faz com que certas pessoas se oponham à corrupção, enquanto outras sucumbem a ela. Um dos fatores decisivos é possuir uma forte bússola moral interna, que não se deixa facilmente influenciar por pressões externas. Isso provém de uma compreensão profunda dos próprios valores, mas também da prática diária de pequenos atos de integridade. Afinal, ao fazer concessões em pequenas coisas, torna-se mais simples ceder em questões maiores. Outro escudo crucial é a empatia. Muitos dos mecanismos que transformam pessoas boas em monstros dependem de reduzir a empatia, fazendo com que os outros pareçam distantes, diferentes, menos humanos. No entanto, a empatia é uma força capaz de romper essas ilusões. Quando dedicamos tempo para realmente compreender os outros, suas dificuldades, seus temores, sua humanidade, torna-se muito mais complicado justificar qualquer mal a eles. Estudos demonstraram que mesmo breves momentos de conexão, como ouvir a história de alguém ou aprender sobre suas vivências, podem diminuir drasticamente o preconceito e a hostilidade. Mas talvez a lição mais crucial de todas seja esta: a corrupção raramente é um evento isolado. Quase sempre é um processo lento, construído sobre pequenas decisões, concessões menores e mudanças graduais no modo de pensar. Isso implica que detê-la também é um processo, exigindo vigilância constante, autoavaliação e a coragem de agir nos momentos mais importantes. Na parte final, desvendaremos a verdade definitiva, a razão mais profunda pela qual pessoas boas podem se transformar em monstros. Esta é a derradeira e mais perigosa força em ação, e uma vez que a compreenda, você nunca mais verá a natureza humana da mesma forma. Existe uma última e aterrorizante verdade que explica por que indivíduos bons se transformam em monstros. É a força que permeia toda a transformação que abordamos: a lenta deterioração da moralidade, a justificação do erro, o poder da obediência, a ilusão da retidão e a perda de empatia. É o poder do ambiente. Mais do que qualquer falha interna, mais do que qualquer fraqueza pessoal, é o mundo à nossa volta, os sistemas em que vivemos, as culturas que assimilamos, as influências a que somos expostos que moldam quem nos tornamos. Uma pessoa não nasce boa ou má. Ela é formada, moldada e guiada pelas forças ao seu redor. E se essas forças incentivam a crueldade, a divisão e o comprometimento moral, até os melhores entre nós podem ser desviados. O psicólogo Philip Zimbardo, em sua pesquisa sobre o comportamento humano, apresentou a ideia do efeito Lúcifer. Ele demonstrou que, sob certas condições, pessoas comuns podem ser levadas a cometer atos extraordinariamente malignos, não porque sejam inerentemente más, mas porque são inseridas em um ambiente que lentamente distorce seu senso de certo e errado. Pense nas muitas formas como isso ocorre na vida cotidiana. Um local de trabalho onde a conduta antiética é tolerada, logo gera funcionários que aceitam a desonestidade como normal. Uma sociedade que normaliza a discriminação leva as pessoas a acreditar que seus preconceitos são justificados. Uma cultura que recompensa a agressão em detrimento da compaixão cria indivíduos que encaram a gentileza como fraqueza.
É por isso que ninguém pode se dar ao luxo de ser complacente. Não basta apenas crer que somos boas pessoas. Devemos moldar ativamente o ambiente em que estamos. Precisamos nos cercar de pessoas que estimulem a integridade, que nos desafiem a ser melhores, que nos responsabilizem quando nos desviamos de nossos valores. Pois, assim como o ambiente inadequado pode corromper, o ambiente certo pode fortalecer. Mas aqui está a pergunta mais perturbadora de todas. Se o ambiente é tão poderoso, se as forças externas moldam quem nos tornamos, então, quanto de quem somos está verdadeiramente sob nosso controle? A resposta é simultaneamente assustadora e libertadora. Embora nem sempre possamos controlar o mundo ao nosso redor, podemos controlar nossa reação a ele. Podemos escolher a consciência em vez da cegueira, a coragem em vez da conformidade, a empatia em vez da indiferença. Temos controle aos pequenos arranjos que levam à decadência moral. Podemos levantar questões difíceis, contestar padrões prejudiciais e nos recusar a permitir que o mundo estabeleça quem devemos ser. E, o mais crucial de tudo, podemos compreender que o embate entre o bem e o mal não ocorre externamente a nós. Ele se desenrola em nosso interior, diariamente, em cada decisão que tomamos. O pensador Alexander Solzhenitsyn escreveu em certa ocasião que a fronteira que separa o bem do mal atravessa o âmago de cada vivente. Esta é a derradeira verdade. Não existem monstros completos, assim como não há santos absolutos. Existem apenas indivíduos, moldados por suas escolhas, pelo ambiente em que vivem e pela disposição em encarar a escuridão que reside dentro de si. Então, reflita: em quem você está se tornando? Suas decisões fortalecem sua integridade ou você permite que pequenas concessões o guiem a um caminho que jamais almejou? Você molda seu ambiente ou é por ele moldado? Pois, afinal, a distinção entre uma boa pessoa e um monstro não é obra do destino. É uma questão de escolha. E essa escolha é sua para ser feita a cada novo dia. Obrigado por acompanhar.